Glória a Deus, abençoados, glória a Deus pela vida de todos vocês, graça e paz a todos vocês. Meu nome é Maria, se inscreva no canal Graça sobre Graça Macedo, amém, abençoados? Então hoje é a segunda parte, vou correr porque tem bastante lição, tem bastante versículo, tem bastante palavra. Eu não disse que eu voltaria, né, para falar do apóstolo João e do apóstolo Paulo, certo? A diferença dos pastores. Quem não viu, abençoado, olha, a diferença dos pastores. Quem não viu o primeiro, parte 1, vejam, abençoado, e ouçam. Não só ver, como também vocês têm que ouvir. Ouvir a palavra de Deus, abençoado. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Amém? Porque agora, Paulo um dia disse, né? Não há quem pregue este evangelho, mas agora já há quem pregue este evangelho. Amém, abençoado? Nós estamos pregando, ministros da graça de Deus está pregando este evangelho. Amém? Fique aí até o final, que o melhor vinho será servido. Amém, abençoado? João disse, né? Tu deixou o melhor vinho para o final. Então, abençoados, o melhor vinho está aí no final. Ouçam aí até o final, amém, abençoado? Então é isso, meu nome é Maria, se inscreve aí no canal, Graça sobre Graça Macedo, Carmen Macedo no Facebook, Carmen Macedo no Instagram, amém, abençoada? Então hoje tem coisas boas, vamos falar de coisas boas, vamos falar de bênçãos, não vamos falar de maldição, amém, abençoados? Por aí falam muito de maldição, por aí falam muito de condenação, por aí colocam um vinho inferior na mesa dos abençoados, amém? Então, abençoado, resistir ao diabo, o adversário, resiste esses aí, amém, abençoado? Então, nós vamos ter explicação para tudo e para todas as coisas. Não percam o mover nesse canal, estamos crescendo. Vamos crescendo juntos. Cristo é o cabeça desse corpo, nós somos o membro desse corpo de Cristo. Precisamos crescer com aquele que é o cabeça da igreja. Amém, abençoado? Precisamos crescer, precisamos ter entendimento da graça de Deus, entendimento que o João, o Pedro e o Tiago não teve da graça, sem condenação neles, amém, abençoado? Homens que não tiveram um entendimento, amém? Pedro fez muitos sinais, prodígios e maravilhas, abençoado, mas não recebeu a graça, amém, abençoado? Estamos aqui jogando condenação neles? Paulo diz que não há nenhuma condenação em nós. Não há neles também. Amém? Alô? Nos ministros. Amém, abençoados? Não há condenação. Amém? Então nós estamos aqui para falar a verdade, para combater o falso. Amém? Vamos dizer assim. Amém, abençoado? Falso. Tem muito evangelho aí que estão pregando a graça aí por inveja, amém? Então o nosso combate aqui é falar da graça de Deus. O combate não é dando bofetada, não é dando a outra face, não, é combatendo pela fé, vamos combatendo com a palavra de Deus, o firme fundamento da graça de Deus. Combatendo com a palavra, amém, abençoado? Não é com soco, não é com porrada, não é resistindo, não é fazendo cara feia, não é dando também a outra face. Falou heresia ali, nós combate aqui com a palavra de Deus, amém, abençoado? Falar a verdade não é falar mal, segundo o meu ministro ministrou isso, eu também falo como ele. Falar a verdade não é falar mal, é falar simplesmente a verdade. E nisso tem alguns que resistem, faz cara feia, troca de calçada, não fala mais conosco. Mas nós estamos confiantes naquilo que nós estamos recebendo, abençoado. Estamos crendo. Segunda ministração de domingo, estamos em março. Estamos em março, não me engano, hoje é dia 18. Estamos em março, no ano de 2025. Domingo, a ministração no Ministério Graça e Apostolado. Procure assim no YouTube. Domingo abençoado. Ouvi uma palavra muito boa, como sempre, o ministro de Cristo sempre muito usado por Deus. E aí, abençoados, hoje há
como eu diria, um falso pensamento, um pensamento errado, de que quando você vê um crente, você olha um crente com uma Bíblia na mão, olha uma pessoa com uma Bíblia na mão, olha uma pessoa com o cabelo comprido, olha uma pessoa com a roupa comprida, olha uma pessoa que não está usando esmalte, olha uma pessoa que não está usando batom, olha lá vai o crente. Então isso é um entendimento errado. Lá vai o crente, estão conhecendo segundo o exterior. É errado isso daí que as denominações falam, denominações entre aspas, são as pessoas que estão dentro das suas denominações. As pessoas, elas recebem a graça. Elas recebem a graça, eu ouvi isso no Ministério de Graça Apostolado domingo, na ministração. O que é ser crente? Procura lá a mensagem, amém? No Ministério Graça Apostolado. Então, abençoados, é um erro isso daí, olhar pela aparência, olha lá, este é um crente. O crente é aquele que crê na palavra. O crente é aquele que lê e crê como está escrito. O crente é aquele que lê como está escrito. Amém, abençoado? Então, nós vamos verificar hoje. Este é o crente. Mas os evangélicos, eles não creem. Eles leem e eles não creem. Eles resistem, faz cara feia. E aí, abençoados, a gente prega, não é? Para quem quer receber, para quem almeja mais, para quem deseja receber excelentes revelações do Senhor. Se não dá, se esse crente, segundo ele é crente, tá? Porque eu já conheço o evangelho, porque mostram lá suas igrejas cheias. Multidão abençoada. Multidão não significa nada. Deus tira um ou dois da multidão abençoada. Porque é minha igreja. Aí estampa as suas igrejas, suas ministrações, a nós. Nós não estamos nem aí para esses adversários abençoados. Amém? Estamos revestidos com a couraça da justiça. Amém? Então, abençoados, é isso. Então, esse é um modo de errar. É um modo errado, né? Então, os crentes, eles recebem a palavra. Eles recebem a graça, mas estão em suas denominações. Denominação A, denominação B, denominação C. Eles não saem daí. Eu nasci aqui, eu fui curado aqui, eu recebi aqui, não sei o quê, pipipi, pororó. E aí... Ou seja, eles estão atrás de homens, né? Atrás de homens. Paulo, ele disse, não é? Paulo, ele disse lá em Gálatas, persuado eu agora a Deus ou aos homens? Se já agrada aos homens, já não estou agradando a Deus. Eita frase de Paulo, hein? Vou levar comigo pro resto da minha vida, abençoado. Vou levar comigo. Então, hoje nós vamos falar dos pastores. A diferença dos pastores. Gálatas 1:10, né? Paulo falou. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. A diferença dos pastores. Vamos lá, abençoado? Então, abençoado, não estamos acreditando... não estamos acreditando em algumas coisas, amém? Então, abençoado, o diabo, ele fugirá de vós. Quando você cita a palavra, alô, abençoado, glória a Deus por essa palavra que Deus me dá, abençoado. Quando os homens vêm, né, querendo persuadir você, fazendo você acreditar naquilo, amém? Nós estamos investidos com a palavra, graças a Deus, abençoado, graças a Deus. Então, abençoado, você começa a citar a palavra e o diabo fugirá de vós. Simples assim, abençoado, amém? Simples assim, porque é dessa maneira. Vem persuadir você, citamos a palavra. Quando começamos a citar a palavra, e ali está escrito assim, e ali assim, e aqui. Quando começamos a citar a palavra, eles levantam e saem. Ali, Aí começam lá já, mudar o rumo da conversa, aí dá uma disfarçadinha e sai. Isso aconteceu comigo. Quiseram me persuadir. Amém, abençoado? Quiseram me persuadir, eu cheia da palavra. Olha, abençoado, mas é isso, isso e isso. Olha, abençoado, mas é isso, isso e isso. Citei a palavra, o que aconteceu com o diabo? Diabo esse, não o diabo de Hebreus 2,14. Esse aí está aniquilado. Vamos falar sobre isso hoje. Diabo esse que é a carne, abençoado. Amém? A nossa carne, duas naturezas, natureza terrena e natureza espiritual. Duas naturezas nós temos. Natureza carnal, natureza
terrena, natureza espiritual, nós viemos do céu e para lá nós vamos voltar. Somos anjos revestidos de carne. Amém, abençoado? Então, o que acontece, abençoado? O diabo fugirá de vós. Então, se você tem a palavra, aquele ele vai levantar e ele vai sair quando você cita a palavra correta. Quando você cita a palavra correta. Então, foi isso que aconteceu comigo. Quiseram me persuadir, quiseram me enganar. Eu citei a palavra, de repente o cabra levantou e saiu. Deu uma disfarçadinha. Eu vou ali. Então, vai lá, abençoado. Amém. Graça e paz para vocês. Graça e paz para você. Bom dia. Então, abençoado, vamos lá. A diferença dos pastores, a diferença de pregação, a diferença de pastores, a diferença de pregação. Vamos aos 4 hoje. Aos 4 apóstolos da nova aliança, depois de morte e ressurreição de Jesus. Lá em Mateus 10, ainda discípulos tornaram-se apóstolos na nova aliança. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, apóstolo Tiago. Amém? Ou pastores, ou ministros de Cristo. Como vocês desejais chamar aí, vamos chamar aqui também. Vamos fazer uma recapitulada, amém, abençoado? Breve. Em João 1:1. Não vou explicar muito mais não, porque na ministração, né, não é, abençoados? Na ministração lá, parte 1, tá bem explicado lá. Amém, abençoado? Então a pregação, ela é esta aqui, olha. A pregação é esta aqui, abençoados. Deixa eu ver aqui, porque eu escrevi algumas coisas aqui, não é? Resistir ao diabo. Essa é a pregação aí, não é? O nome dessa parte aqui, abençoado, dessa parte 2. Amém? Então, vamos lá. Vamos lá. A diferença dos pregadores. Eles não tiveram o entendimento da graça. Quem não tem entendimento não pode pregar. Guarde isso. Quem não tem entendimento não pode pregar. Não pode falar. Por quê? Porque não tem entendimento, não está recebendo. Se não está recebendo, logo não vai ter entendimento. Paulo disse, escutai a mim. Eu, Paulo. Então, não levam Paulo para as igrejas. Não entendem Paulo. Amém? Mas aqui você vai entender, para a glória de Deus. Amém, abençoado? Então, João 1:1. João 1:1. João, 1 João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Então, o João, o Pedro, o Tiago, eles vão proclamar o evangelho da circuncisão. Amém? Evangelho da circuncisão é aquele que precisa fazer. Estes homens pregaram a um povo judeu. Nós não somos o povo judeu, nós somos um povo gentil. Esses homens ouviram Jesus de Nazaré, né, antes de morrer e ressuscitar e viver em nós hoje, amém? Esses homens, eles tinham uma ministração para um povo incircunciso, abençoado, amém? Para um povo que precisa circuncidar, não é? Vocês têm que fazer isso, você tem que se batizar. Nós já nascemos batizados nessa nova aliança. Todo aquele que crê, abençoado, ele não perece, amém? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crer em mim, salvará a sua vida, abençoado. Amém? Nossa, eu recebi essa palavra, olha... Perder a sua vida, por amor de Cristo. Eu recebi essa palavra há muito tempo do Senhor, no meu íntimo, no meu pessoal. Por isso que não expulsamos o Espírito Santo, abençoado. Nessa nova aliança, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai haver um grande mover de Deus aí, abençoado. Março de 2025, 22, sábado, culto às 18. Domingo, culto às 9 horas, no dia 23. Domingo à noite, culto. Domingo à noite, dia 23, culto às 18 horas. 2 dias, 3 ministrações, onde o Espírito Santo vai se manifestar. Não podemos tirar uma coisa, outra coisa, outra coisa. Amém? Vai haver um mover. Vocês estão convidados, abençoados. Vai lá. Vai honrar a Jesus Cristo.
o nosso Senhor, amém? Que é o seu Senhor também, tá certo, abençoado? Vai honrar a Deus, vai ter uma manifestação de Deus na sua vida, vai lá, eu tô lá, vai lá honrar um homem de Deus, amém, abençoado? Vai lá honrar a mulher de Deus, amém? E é isso aí, 1 João, né, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso mesmo proclamamos a respeito do verbo da vida. Então, o João, o Tiago e o Pedro, eles viram Jesus de Nazaré segundo a sua carne, amém? Discípulos na antiga aliança, né, antes de Cristo, e lá em Mateus 10, né, lá é a antiga aliança, hein? Fica aí que vocês vão receber graça até o fim da vida de vocês. Então, abençoado, graça, entendimento, explicação, revelação, amém, abençoado, estamos aqui para isso, amém? Então, abençoado, o que eles viram, eles proclamaram. Então, eles vão falar da forma que, né, da forma que eles ouviram lá do judaísmo, da forma como eles ouviram, né? Então, é assim, olha, abençoado, Jesus falou muita coisa lá de Moisés. Então, começa assim. Depois eles, os que viram com Jesus, vão falar coisas de Jesus de Nazaré. E nós que recebemos a graça, vamos falar coisas de Cristo ressuscitado. Amém? Então, são uma sequência de entendimento. Ouvindo a graça de Deus, a gente vai começando a entender aos pouquinhos. Amém? Então, é assim. Eles viram, então, o que eles viram, isso mesmo eles vão falar. Cada um falou de um jeito. Mas a graça de Deus estava com Paulo. Paulo diz, Paulo lá em Coríntios 3, verso 10, eu pus o fundamento e outro edifica. Amém? Paulo disse isso. Então, eles edificaram com aquilo que eles ouviram de Jesus de Nazaré, porque andaram com Jesus de Nazaré. Nós não andamos com Jesus de Nazaré, abençoado. Nós estamos hoje em uma nova aliança com Jesus Cristo ressuscitado, falando com nós através do ministro Paulo. Paulo morreu, mas estamos no Ministério de Graça Apostolado com o apóstolo Marcos Gomes, que recebeu de Cristo. Nós também estamos recebendo neste ministério. Amém, abençoado? Então vocês também vão receber, amém? Estão entendendo que é uma cronologia, uma escadinha, não é, abençoado? Então vocês vão ouvir aqui, graça sobre graça, amém? Então o que eles viram, eles mesmos vão proclamar. Então eles proclamaram e eles falaram. Vamos ver sobre o diabo. Vamos ver aqui, abençoado, Tiago 4, vamos fazer recapitular, amém? Vamos ver aqui o Tiago. Hoje nós vamos falar sobre o pastor João e Paulo, hein? Olha lá, a diferença dos pregadores. Tem muita lição sobre o diabo. Assunto, diabo. Tá lá na playlist. Vão na playlist e colocam assunto, diabo. Aí vai ter um tema. E o tema é esse aí, amém, pessoal? Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. E o diabo fugiu de mim, abençoado, quando eu comecei a citar a palavra. Não foi isso que Jesus fez lá? E depois os anjos veio servir ele. Então, abençoado, esses aí que resistem à palavra de Deus, abençoado, que nós pregamos e nós anunciamos, depois Deus vem e serve nós, abençoado, também. Por isso que nós vamos sendo fortes e corajosos, amém? Tiago 4, Tiago 4, 7. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Tá certo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele estava aqui falando, resistir ao diabo e fugirá de vós. Então, abençoado, o Tiago andou com Jesus. Então, o Tiago, ele tem a mente de diabo. Não tem muitos Tiago por aí? Alô, tem muitos Tiago por aí, abençoado? É diabo. Eu coloquei uma frase aí no Facebook, abençoado. O povo só fala de diabo. Não sabem que o diabo está aniquilado. O diabo espiritual, Lúcifer no céu, na terra, sem corpo, revestido em Adão. Adão pecou, coabitou lá com a Eva e aí saíram os descendentes. Então, abençoado, nós somos descendentes de Cristo, amém, abençoado? Lúcifer no céu, anjo de luz, na terra, diabo, revestido em Adão, opositor, é o que vai contra a palavra, não tem nada de um ser espiritual, tô entrando ali naquele ali. Então as igrejas hoje expulsam o diabo e o diabo nunca sai. Expulsa o diabo de um, aí saiu daquele, aquele ali fica preso à denominação. Porque foi aqui que Deus fez as coisas por mim. Aí ele fica preso.
E aí amanhã toca a expulsar o diabo de novo e o diabo está lá na congregação entrando em outro. Então estão todo mundo sendo enganado pelo pastor Tiago, pelo pastor João e pelo pastor Pedro. Está todo mundo sendo enganado, abençoado. Acorda, desperta, tu que dormes. Tiago 4, vamos falar muito ainda sobre esse ser, diabo. Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, sujeite a Deus, e não aos homens. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quiseram me persuadir, e eu com a palavra, fugiu de mim mesmo. Então, Tiago, ainda falando como ministro da circuncisão. E nós somos da incircuncisão, daquele que recebemos a graça de Deus e sabemos que estamos batizados em Cristo Jesus na sua morte. Romanos 6:3. Recebemos sua graça e recebemos o seu apostolado. Amém, abençoado, de Cristo Jesus, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, abençoado, o que acontece com esses ministros? Não ouviram a Paulo, não ouviram, não dão ibope para Paulo. Não dão ibope. Eles, pregadores diferentes, com palavras diferentes. Pedro, 1 Pedro 5:8, tô só recapitulando, né? Que Deus vai falando, né, abençoado? Deus vai falando, a gente também. A gente tá aqui para isso, né? Para ser usado pelo Espírito, também, abençoado. O desobediente não foi Adão, não foi o adversário. Deus disse, não coma isso, vai só naquela árvore, pipipi, poroló, lá em Gênesis. Deus não falou, abençoado? Não, mas ali tinha uma contenda danada ali. Não foi ela, não foi ele, não foi a serpente. Ali tem um burburinho danado aí. Depois fica um jogando no outro. Ah, mas ali... burburinho, abençoado. Burburinho. Vamos lá. Em Pedro, não é? Vamos ao apóstolo Pedro. Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Vamos nas cartas de Pedro. 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios e vigiais. Eu vigiei aquele dia, revestida da palavra. Sede sóbrios, claro, tem que ser, não é? Sede sóbrios e vigiais. O vosso adversário, o diabo. Olha lá o pastor Pedro, o ministro Pedro, o apóstolo Pedro. Olha lá, verso 8, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrio e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Seja sóbrio. Então, o pastor Pedro, este também, sem a revelação da graça, antes de Cristo, falou como Jesus. O que ouvimos e ouvimos, isso mesmo proclamamos, isso mesmo falamos. Um pastor diferente, né? Um pastor com uma pregação diferente do pastor Paulo. Estão entendendo a diferença, abençoado? Então, olha, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrio e vigiai. Tá certo, Pedro, tá certo. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Se Pedro tivesse recebido a revelação que Paulo anunciou e proclamou, que o diabo ele está aniquilado pela morte de Jesus, ele não falava dessa forma. Ele só falou desta forma, o Tiago, o João e o Pedro. O Tiago, o João e o Pedro só falaram do diabo porque não receberam a graça que Paulo recebeu. Eles não receberam a revelação que Paulo recebeu. Pois pela morte de Jesus Cristo o diabo está aniquilado. Há mais de 2000 anos, Adão já recebeu o lugar dele, filho da perdição, a ser o diabo abençoado. Lá em Apocalipse 12 fala sobre essas coisas, amém? Expulsos do céu, para lá não volta mais.
Vamos hoje ao João. O pastor João. Pastor João, hoje nós vamos falar sobre o pastor João. Pastor João. Oi, filha. Minha filha chegando. Abençoado, vamos lá, vamos continuar. A graça é assim, liberdade, abençoado. Liberdade, amém? 1 João. 1 João. Vamos lá. Falamos de Pedro, falamos de Tiago. João 5:18. Eita, vamos falar do João. Vamos lá, o pastor João. 1 João, capítulo 5, verso... vamos verificar aqui, abençoado. Vamos ler 3 versículos, mas só um a gente vai né, ministrar em cima de um, amém? 1 João, capítulo 5, verso, para não ficar assim muito, né, um versículo só solto, assim aprendemos, assim falamos, amém? 1 João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Olha aí a fala de João. E o maligno não lhe toca. Não vai lhe tocar porque ele está aniquilado. Alô? Claro que não. Amém, abençoado? 19. Como alguém aniquilado toca nós, abençoado. Consegue entender isso aí, abençoado? Versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Olha a fala de João. Eita, quem ouve isso, hein, abençoado? Mas não tem que ficar preso mesmo na denominação ouvindo isso? Vai ficar com medo do diabo. Vai ficar preso em quê? Naquela denominação. A, B, C, D. É assim que estão os filhos de Deus, sem a revelação. Verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, eita, o mundo inteiro é do diabo, jaz no maligno. Eles estão olhando as obras da carne, de todo mundo. Eles estão por vista. Alô, eles estão por vista. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos de Deus, abençoado. Nós somos filhos de Deus, não somente aqueles que estão em 4 paredes. Alô, abençoado. Nós somos filhos de Deus. Amém? Você acha que Deus, abençoado, ia salvar só os que estão dentro das suas igrejas, abençoado? 4 paredes. Você acha que Deus... Olha quanta gente tem no mundo, abençoado. E olha quantas igrejas tem. Não caberia os filhos de Deus dentro de 4 paredes. Eu já ouvi isso, abençoado. E isso para mim é um bálsamo nos meus ouvidos. Olha o tamanho do mundo, abençoado. Se todos estivessem dentro da igreja parede. Nós somos a igreja de Deus. Amém, abençoado? Então, olha lá, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Certo. Muita gente anda nas obras da carne mesmo, abençoado. São poucos que estão aí com o Senhor, recebendo graça, recebendo os apostolados, né? Tentando aí fugir das corrupções do mundo, das obras da carne, obras do Espírito, obras da carne. Paulo falou sobre isso em Gálatas. Então, abençoado, ficam sem a direção de Deus, tais. Então, olha lá, como o João falou, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Verdade que muita gente está mesmo em obras da carne. Do maligno, não. Nós somos filhos de Deus. Amém, abençoado? Então, cada pastor tem um jeito de falar, de interpretar, não entendeu, não compreendeu, não falou, né? Aquilo que vimos é aquilo que vamos proclamar. Amém? Então, hoje nós estamos recebendo graça, estamos recebendo apostolado. Hebreus 2,14. Vamos ao ministro Paulo. Até aqui, estão compreendendo tudo? Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14.
14. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, portanto, os espíritos, né? Nós somos espíritos de Deus revestidos em carne, amém? Portanto, visto que os filhos, ou espíritos, né? Hebreus 12, 9, fala que Deus é Pai do nosso espírito. Então, portanto, que os filhos, Hebreus 12, 9, né? Olha lá. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não sujeitaremos-nos muito mais ao Pai dos espíritos para servirmos, né? Então, a gente tem que se sujeitar ao apostolado que vem do Espírito Santo, não é o Pai dos espíritos. Amém, abençoado? Então, Hebreus 2, 14. Portanto, visto que os filhos ou anjos participam da carne, estamos aqui em um corpo revestido de carne, amém? Então, somos anjos do Senhor. Ele também, o Lúcifer também foi revestido de carne, abençoado. Outro dia falamos mais sobre isso, amém? Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele, Jesus Cristo, não é? O Deus é Espírito abençoado, amém? Ninguém o vê, não, amém? Sentimos ele, mas não vimos. Glorificamos a ele, falamos dele, mas não vemos, abençoado, amém? A não ser lá na glória, quando partimos aqui, amém? Daqui. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas. Deus sendo Espírito, revestiu-se de carne na pessoa de Jesus, Filho. Também ele participou das mesmas coisas para que pela morte, ele já morreu, abençoados, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, abençoado, para que pela morte, há mais de 2000 anos, na morte de Jesus Cristo, ele derrotou aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Essa palavra morte me traz tanta coisa aqui na mente agora, abençoado. Vou deixar para uma outra ministração, senão vai fazer muita bagunça aí na cabeça de vocês. É um pouquinho, amém? Porque para quem estava recebendo leite até ontem, agora está recebendo sólido. Alô, essas ministrações que vamos ter no Ministério Graça Apostolada Abençoada no sábado e no domingo, 22 e 23 de março de 2025, vai ser alimento sólido para adulto. Não vai ser para criança, abençoado. O Espírito Santo me disse isso, não é para criança. Criança se assusta. Criança se assusta. Agora eu vou terminar, amém, abençoado? Se vocês não compreenderam até aqui, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele te dê entendimento, que a palavra de Deus não volte vazia, em nome de Jesus. Eu oro que vocês recebam o perfeito entendimento da diferença desses pastores, de Pedro, de João, de Tiago e de Paulo. Amém, abençoado? Então, Paulo pego no caminho de Damasco, tá aí, né, em Romanos 9, né? Deixa eu ver se é Romanos 9 ou Atos 9. Eu faço um pouco de confusão, abençoado, às vezes, aí a gente tem que dar uma viradinha aqui, né? Não é Romanos 9, não, é Atos 9. Romanos 9 fala de outros vasos de misericórdia, não é? É Atos 9. Atos 9. Deixa eu só conferir aqui, amém? Paulo aqui, ó, começa a vida de Paulo em Cristo Jesus. Atos 9. Atos 9. Atos 9. Paulo, por que me persegue? Então aqui começa, né, a vida de Paulo em Cristo Jesus, não é? Paulo aqui foi ele que recebeu, né, de Cristo. Ele recebeu Jesus Cristo ressuscitado, assim como nós também recebemos. Amém? E cremos naquilo que nós estamos ouvindo. Amém, abençoado? Então, o melhor vinho, não é? O melhor vinho será este aqui, Filipenses 1, abençoado. Filipenses 1, né? Então, João disse lá em João 2, o melhor vinho o Senhor deixou para o final. Então, vamos lá, abençoado, né? Vamos ali ler em Gálatas 1, abençoado, olha lá. Como é que Paulo falou e nós devemos falar como o ministro Paulo. Temos um modo de falar, amém, abençoado?
Você vê um crente, eu disse isso aqui, né? Você vê um crente dizendo, cada um carrega a sua cruz. Você já logo sabe, isso daí é da lei. Aí quando você recebe a graça de Deus, a gente percebe um ministro em graça abençoado, é quando ele diz, né? Cada um levará o seu próprio fardo. Não erreis. Aquele que errar, abençoado. Aquele que plantar na sua carne, isto mesmo vai colher. Amém? E não tem nada de diabo não, é abençoado. Então, eu roubo, eu mato, olha lá, foi o diabo. Eu atirei ali por algum motivo, porque minha carne ativou e... Não. O diabo estava aquele dia, não, o que estava aquele dia era um revólver na sua mão e que você não teve domínio, né, abençoado? Existe esse diabo aí, amém? Que é a carne, nossa. Vamos falar muito sobre esse assunto. Gálatas 1. Gálatas 1 e Filipenses, eu vou ler, amém, abençoado? Gálatas 1, olha lá. Gálatas 1, verso 10. Gálatas 1, versículo 10. Deixa eu ver se aqui não. Gálatas 1, verso 10. Persuado eu agora a homens ou a Deus. Tem tanta gente que está persuado aos homens, abençoado. Crendo em homens. Está insensível ao Espírito Santo. Está insensível ao Espírito Santo. Não chora, não ergue as mãos, não está insensível. Houve uma ministração, houve um louvor, está insensível ao Espírito Santo. Eu chorei, abençoado, ontem. Se de repente eu chorar, não vá pensar que a tristeza tomou conta de mim. É que eu sinto a presença de Jesus em meu viver. E eu não consigo me controlar. E é assim que eu sinto Jesus, o seu amor invade o meu ser. Então as pessoas estão insensíveis ao Espírito Santo. Não sei o que acontece. Insensíveis, abençoados. Ouvem a palavra, não arde o seu coração. Gálatas 1, verso 10. Persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estive ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Eu não vou agradar a homens, abençoado. Quando a palavra vier, eu vou falar, independente, né? De quem seja. Seja a pessoa que eu mais amo no mundo, abençoado. Vou anotar aqui uma palavra para me estudar. O Espírito Santo vos lembrará de todas as coisas. Seja a palavra, não é? Seja a palavra na sua boca, na sua mente, no seu coração. Amém, abençoado? Então, seja alguém que eu mais amo no mundo. Não pode misturar as coisas. Amém, abençoado? Não pode misturar. Procuro eu agradar a Deus ou aos homens. Eu vou agradar a Deus, abençoado. Pode fazer cara feia, pode trocar de calçada, pode não falar mais comigo, pode... Alô? Eu resisto o diabo. Amém? Eu sou forte. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não pode, abençoado. Não pode. Eu ouvi aí do ministro, nós temos que ser imparcial. Imparcial abençoado, você ficar do lado da palavra. Do lado da palavra. Amém? Imparcial. Do lado da palavra. Do lado da palavra. Simples assim. Amém?
Porque se não for assim, abençoado, o evangelho não vai ser pregado por mim. Nesse reino não tem amigo. Nesse reino não tem pai, não tem mãe, não tem amigo, não tem. Jesus, ele disse, quem é estes aí? Não, eu estou aqui agora com estes estão me ouvindo. Vamos terminar. Então, tem muita gente que precisa receber isso daí, abençoado. Estão do lado de homens. Estão na denominação A, B ou C. Não estão do lado da palavra. Não é crente. Não crê. Está recebendo. Mas eu sou daquela denominação. Ali eu já estou há muito tempo ali. Aí eu canto ali. Primeiro a gente recebe a Cristo, depois recebe o ministério. Primeiro a gente recebe a Cristo, abençoado, a sua palavra. Quando a gente recebe a Cristo, nossa vida vai fluir. Tudo vai dar certo, abençoado. Filipenses 1. Filipenses, vamos terminar aqui. Filipenses, eu não ministro mais, hein? Me guardarei para o mover. Amém? Sábado e domingo. Tá lá no Facebook, ao vivo. Filipenses 1. Filipenses 1, vou fazer uma leitura aqui. Amém, abençoado, de alguns versos. Eu já li o capítulo todo. Se vocês quiserem ler o capítulo todo, amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Filipenses 1, a partir do verso 16. Estes por amor, sabendo que aqui estou para a defesa do evangelho. Estes por amor, sabendo que aqui estou para a defesa do evangelho. Eis-me aqui para a defesa do evangelho, como Paulo. Verso 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, pensando que poderão causar aflição enquanto estou preso. Eu estou resistindo ao diabo, a muitos, por amor ao evangelho. Não poderão me causar aflição, abençoados. Amém? Aqueles, contudo, pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, pensando que poderão causar aflição enquanto estou preso. Olha aí, hein, que Paulo falou, hein? Aqueles, contudo, pregam a Cristo por contenda, não sinceramente. Não sinceramente. Tem muitos aí, hein? Não estão pregando a Cristo sinceramente. Não estão falando a verdade para o povo de Deus. Pensando que poderão me causar aflição enquanto estou preso. Graças a Deus eu estou livre. Paulo estava preso, mas eu, por causa do evangelho, né? Mas eu estou livre, com a boca bem aberta, abençoado. Verso 18. Que porém importa, contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto, ou de verdade, nisso me regozijo, graças a Deus. Sim, e me regozijarei sempre, sempre, graças a Deus. Pois sei que isso me resultará em salvação, salvação da mente. Eu sei que pregando o evangelho, isso me resultará em salvação. Salvação da minha mente contra estes adversários do evangelho. Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, graças a Deus. Diga, abençoado, eu não estou sendo confundido com nada. Eu não estou sendo confundido. Graças a Deus eu não estou sendo confundido. Você também não será confundido, se continuar, se permanecer para sempre. Se não desfalecer. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter uma coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida,
quer pela morte. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, meus lábios sempre te exaltarão. Meus lábios sempre vai exaltar ao Senhor abençoado. Filipenses 1, verso 27. O mais importante é que deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. O meu justo viverá pela fé. O meu justo não viverá em contenda. O meu justo não viverá fazendo corrente, campanhas e jejuns. O meu justo viverá pela fé. O meu justo não viverá tomando pão e suco para ser santificado. O meu justo já está santificado. Hebreus 10:10. O meu justo já está. O meu justo não vai viver falando Deus te abençoe. Alô? O meu justo não vai viver falando Deus te abençoe. O meu justo já está abençoado com toda sorte de bênção. Efésios 1:3. O meu justo já está abençoado. O meu justo está vivendo por fé. Quem está em livro de Números dizendo Deus te abençoe. Alô? Tem uns adversários aí abençoados que resistem o Evangelho. Deus te abençoe para lá, Deus te abençoe para cá, joga na sua cara essas coisas e você está percebendo, porque o Espírito Santo nos ensina toda a verdade, estamos sensíveis ao Espírito Santo. Joga o Deus te abençoe na nossa cara. Não falamos Deus te abençoe porque vocês já estão abençoados em Cristo Jesus. Assuma a sua posição de filho de Deus, de Espírito de Deus. Assuma a sua posição diante do Pai. Quem está debaixo da lei, abençoado, não está recebendo a graça. Filipenses 1, verso 28. Vós que estáis firmes, verso 27. Vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Verso 28. Sem serdes intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição. Olha, isso para eles é sinal de destruição, mas para vós de salvação. Então, quem está com inimizade, quem está jogando aí, né, esse evangelho da lei ali, está contra Deus, está com inimizade. Está contra o evangelho, não é crente coisa nenhuma, não crê na palavra coisa nenhuma. Crê naquilo que eles estão vendo e ouvindo de Paulo, de João, de Pedro, de João e de Tiago. Não estão ouvindo a Paulo, porque se tivesse ouvindo a Paulo, não estavam resistindo ao evangelho de Cristo ressuscitado, anunciado pelo apóstolo Paulo. Falei. Verso 28, aqui está o vinho que eu recebi hoje. Não inferior, superior. Isto aqui é um vinho superior. A nova aliança é superior à velha. Cristo ressuscitado é superior a Moisés.
Filipenses. Vocês vão ver isso, abençoado, muito ainda. Filipenses 1, verso 28, está aqui a palavra que eu recebi do Espírito hoje. Sem serdes intimidados pelos adversários. Os adversários. Adversário não é o diabo, abençoado. O de Hebreus 2,14, não, isso daí está aniquilado. Adversários é os que são contra a palavra. Sem serdes intimidado pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição. Não recebem o evangelho? Estão se autodestruindo. Mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus, pois foi concedido por amor de Cristo não somente o crer nele, pois foi concedido, olha lá, a quem? As ovelhas, né, abençoado, os filhos da salvação, pois aos filhos, pois vos foi concedido por amor de Cristo não somente o crer nele, por isso que vocês estão crendo nesse evangelho, olha lá, como também o padecer por ele. Então, por isso, abençoado, a gente tem que padecer um pouco, né? Por causa de Cristo. Então, a gente tem que resistir a alguns aí. Estamos fortes, não é? Então, tem que resistir a alguns aí. 30. Tendo o mesmo combate que já em mim viste e agora ouviste que é meu. Ó, olha lá. Tendo o mesmo combate que já em mim vistes e agora ouvis que é meu. Por isso estamos combatendo as heresias, as mentiras, os falsos obreiros, os falsos mestres, a falsa circuncisão, amém? Tudo por amor a Cristo, amém, abençoado? Terminamos aqui, fica aí a palavra do Senhor, amém? Graça e paz a todos vocês, não volto mais, amém? Não volto mais, abençoado. Agora eu vou ler tudo aquilo que o Senhor me deu, não é? Porque se o Espírito Santo me chamar, amém, abençoado? Eis-me aqui, Espírito Santo, vou pregar. Seja aqui, seja acolá, seja no ministério, seja na rua, seja com um amigo, seja no Graça sobre Graça Macedo, seja no estado, seja no Instagram, seja no Facebook, qualquer lugar onde o Espírito Santo me chamar, eis-me aqui. Eu vou estudar agora aquilo que ele anda me dando. Eu tive por aqui, não é? Trazendo essa graça, esse apostolado para vocês. Então, graça e paz a todos vocês. Amém, abençoado? Que a graça de Deus esteja com todos vós. Espírito Santo de Deus, obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada por tudo e por todas as coisas. Obrigada pela minha saúde. Obrigada por tudo que o Senhor vem me dando. Obrigada, Pai, por eu ser usada no seu ministério. Obrigada, não vou me intimidar com os meus adversários. Estou forte e corajosa para pregar o teu evangelho, para anunciar aquilo mesmo que o Senhor anunciou para nós. Proclamar o teu evangelho, proclamar não o evangelho da circuncisão, proclamar o evangelho da incircuncisão. O diabo está aniquilado, Pai. Falo isso para a glória do Senhor. Falo isso para os meus irmãos, porque assim o Senhor nos revelou esta graça. E assim vamos combater o bom combate. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por tamanha revelação. O diabo está aniquilado. O diabo não está ao nosso derredor. O diabo está aniquilado, Pai. O ser espiritual, o Senhor acabou com esse. Ele não está entrando em uma ovelha. Ele não está entrando mais em um filho de Deus, porque o Senhor aniquilou este ser espiritual. Nem o seu lugar ele vai encontrar mais no céu, porque o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus poderoso para fazer tudo e todas as coisas. Te amo de todo o meu coração, te louvo de todo o meu coração, te louvo de todo o meu coração, te amo, meu Senhor, e eis aqui para pregar a verdade do Evangelho. Graças eu te dou por tudo e por todas as coisas, pela minha família, pelo Ministério Graça e Apostolado. Graças eu te dou pela palavra que vai ser ministrada. De antemão eu já dou. Tudo está predestinado para o dia 22 e 23 de março de 2025. Está tudo predestinado, Pai, para este dia. Não temos medo, porque aquilo que será dito neste dia será de bom proveito para nós. Obrigada, Espírito Santo de Deus. De antemão eu já te agradeço pelo mover que vai haver. E eu sei que eu vou receber muito mais do Senhor. Esta é minha fé, porque um justo está vivendo por fé.
Leve as tuas ovelhas a ouvir a tua palavra, que ele não volta vazia, Pai, para o Senhor. Aquilo que foi ministrado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te amo de todo o meu coração. Amém. Graça e paz, abençoados.